Boa tarde para vocês, YD.net, Rádio Nossa FM, a mais uma edição de sexta-feira do programa Wagner Salles Entrevista. Aqui na minha, na sua, na Nossa FM, toda sexta-feira, a partir das 6 da tarde, ele traz personalidades para falarmos de assuntos concernentes à vida do brasileiro. Boa tarde, Wagner, com você. Boa tarde, boa noite também a todos. Estamos começando agora mais um programa Wagner Salles Entrevista. Bem, nesse programa, no segundo programa do ano, nós vamos falar sobre a liberdade da loucura e o ativismo político. E a figura central desse programa de hoje, a médica Nísio da Silveira, uma história fantástica. E para falar dela, eu trouxe aqui dois especialistas. Primeiro é o Franklin Chang, que é analista junguiano, formado em 1991, trabalhou na Casa das Palmeiras de 94 a 2001, sob supervisão da doutora Nísio da Silveira. Atualmente mora clínica e dá aulas em São Paulo. E o nosso companheiro aqui, Lúcio Massaferri Salles, doutor Lúcio Massaferri Salles, jornalista, filósofo e psicólogo clínico. Psicólogo também, né, que também trabalhou com a Nísio da Silveira. Nós vamos falar sobre esse assunto que é extremamente importante, quem era a Nísio da Silveira e seu ativismo político, porque pouca gente sabe da história da Nísio como ativista política. Não é isso, Lúcio? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite, Chang. Boa noite, Dedé. Boa noite, o pessoal todo da TV Solidário, da Nossa FM, Web Nossa FM, o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. Viu? Lúcio, vamos começar aí, vamos dizer assim, começar do começo, né? Dizer para as pessoas, quem não está acostumado, quem não conhece a história da Nísio, quem não conhece a história a luta da Nísio contra as torturas que eram impostas aos pacientes antes da atuação dela, conta um pouco da história aí da Nísio. Por favor, eu peço a quem está nos acompanhando aí que assine o nosso canal e acione o sininho. Isso nos ajuda muito. Aliás, hoje, a partir de hoje, estamos começando uma nova iniciativa aqui, até copiando de um grupo aí, de um outro site que é extremamente importante também, que é o 247. Estamos implantando a partir de hoje, e na semana que vem já vamos estar organizados com a contribuição, né, o crowdfunding, para nos ajudar aí na condução do nosso trabalho da Cooperativa Solidária. Esse programa é um programa criado e gestado, sim, pela Cooperativa Solidária de Comunicação. Muito obrigado àqueles que estão participando com a gente. Então, Lúcio, por favor, faça o favor, introduza aí quem foi a Nísio da Silveira, você que trabalhou com ela e tudo. Olha, eu vou fazer uma sugestão, né? Hoje a gente está aqui, para o pessoal que está nos ouvindo, eu já saudei, dei boa noite, né? Lembrando que mais uma vez estar aqui é um grande prazer, uma grande alegria, mas já era uma ideia convidar o Franklin Chang para um bate-papo sobre Nísio, sobre a obra de Nísio, sobre a vida de Nísio, né? E a oportunidade hoje surgiu, foi em cima da hora, o Franklin gentilmente aceitou, e eu ia sugerir aqui, e vou justificar rapidamente, porque que eu gostaria, que eu acho que o Chang, eu gostaria de ouvir inicialmente ele falar sobre Nísio. Por quê? Porque, embora eu tenha trabalhado com Nísio, né, eu fiz seleção para a Casa das Palmeiras, que foi um dos núcleos que ela fundou no final de 94, para trabalhar em 95 até 97, final onde eu saí. E o Chang, Franklin Chang, ele foi meu supervisor lá na época, né? Se eu não me engano, a Nísio, ela estava como diretora, né? A Nísio já estava relativamente limitada fisicamente, ela teve um acidente,
né, que deixou ela de cadeira de rodas, mas diretora, ainda aquela personalidade firme, né, que a gente vai bater um papo sobre aqui. E eu gostaria muito que fosse o Chang que desse início, porque o Chang teve uma proximidade, uma proximidade muito grande com a obra da Nise, né, uma afinidade, e era mútua. Né? Então, o meu convívio com ela, muito embora na minha família tenha tido pessoas que conviveram com ela, como meu tio Arthur, muito amigo dela, trabalhou, meu pai Lauro, colega médico dela, mas o meu contato pessoal passa muito pela presença do Chang e pela relação que o Chang desenvolveu com o trabalho com a Nise. Então, eu passo essa bola, começamos aqui o bate-papo, tá, Franklin? Para você dar início, falar aí para a gente começar a apresentar, falar um pouco dessas facetas da Nise. Né? Tá bom. Eu vou tentar resumir um pouco assim, a vida, né, e olhar esse aspecto assim, político, né, mas também ideológico, das ideias, né, da forma como ela encarava a vida. Né? Bom, a Nise é uma pessoa que nasceu em Maceió, né, em Alagoas, em 1905, de um pai jornalista, a família tinha um jornal ali em Maceió, e a mãe era professora de música. Né? E, assim, desde cedo, assim, fica mais ou menos claro que ela opta pelo mundo do pai, né, o mundo dos livros. Né? Tem até ela era uma pessoa brilhante, com 15 anos já tinha, né, 15, 16 anos, ela já tinha se formado, né, no segundo grau, e resolveu fazer medicina em Salvador. Né? Para vocês terem uma ideia, naquela época, o que 1920, mais ou menos, 21, ela foi a única aluna mulher de uma turma de 150 homens. Então, você já mostra aí, de certa forma, a formação de um caráter firme, né? E que não aceitava injustiças, preconceitos, machismos, né? Que é uma característica dela, acompanha a vida inteira. Como única mulher, né, numa turma de 150 homens, vocês imaginem, né, que ela era altamente discriminada e observada, e fazendo piadas, e até os professores mesmo, né, achavam que ela era uma pessoa assim, que tá uma outsider, né, uma pessoa de fora. Um dia, um professor, isso ela contando assim para a gente, né, resolveu fazer assim, criar vamos dizer assim, uma brincadeira, mas de mau gosto, né, para pegar ela. Aí ele já sabia que alguém falou para ele que as mulheres tinham muito medo de pegar em animais assim pegajosos, né? E ele teve a ideia de levar uma cobra. E aí a ideia dele era falar da cobra e depois pegar essa cobra e passar de mão em mão. E quando ele falou e tirou a cobra, não era uma cobra venenosa, é óbvio, primeira pessoa para quem ele deu foi ela. Aí ele ficou observando, achando que ela ia gritar, ia fazer aquele escândalo e tal. Ela diz que se controlou mesmo o medo, né? Pegou a cobra, segurou, olhou bem e passou para o colega do lado. O colega do lado ficou surpreso e começou a ficar com medo, né? Então, aquela reação que o professor esperava dela, na verdade, veio de um aluno homem, né? Mas ela conta aí que pela primeira vez ela percebeu como era a maldade humana. Isso é um tema permanente na vida dela. Vou contar outros episódios depois. Bom, depois dela se formar na Bahia, ela resolve ir para o Rio de Janeiro, fazer um estágio de psiquiatria no hospital, né, da Praia Vermelha, e se preparar para um concurso. Né? Então, ela
fez esse estágio, passou no concurso, né? E começou a trabalhar como médica psiquiatra, né? No Serviço Público Federal. Aí nós já estamos na década de 30, uma época tumultuada, né? Foi a época do Getúlio, né? Do integralismo aqui no Brasil, e havia, de certa forma, uma espécie de uma caça, vamos dizer assim, aos pessoal de esquerda, né? E ela, embora ela simpatizasse com o pessoal de esquerda, a maior parte dos amigos dela eram intelectuais, artistas e o pessoal de esquerda, mas ela mesmo não era do partido, não era uma pessoa afiliada assim, a nenhuma organização, né? Como ela residia lá no hospital, então foram um dia dar uma busca, né, nos pertences dela. E aí prenderam ela com a alegação que ela gostava de autores russos. Só que os autores russos, para vocês verem o nível de inteligência, da cultura das pessoas, era que ela tinha Tolstói, Dostoiévski, quer dizer, eram grandes escritores, né? Eram não necessariamente comunistas, eram alguns deles até muito anteriores, né? Mas aí ela foi detida, né, para averiguação, porque tinha esses livros que eram suspeitos, né? Disse até que quem fez essa acusação, né, essa delação, foi uma enfermeira que estaria plantada lá pelo próprio serviço da polícia, né? E quando uma paciente percebeu que essa enfermeira tinha delatado a doutora Nise, ela teve um ataque de loucura e partiu para cima dessa enfermeira, encheu ela de sopapos, acusando ela de ser traidora, delatora, etc, etc. Então, vocês vejam que a liberdade, às vezes, a loucura, ela tem esse elemento, né, de liberdade, de protesto, né, de raiva, né, também, né? Tem outras dimensões, mas esse na época apareceu. Bom, então ela foi detida, né? Foi detida e por causa dessas ligações, dessas amizades, ela foi presa no presídio da Frei Caneca, hoje está desativado, onde existia a famosa cela 4. A cela 4 era uma cela que só haviam mulheres. Inclusive, uma das pessoas que estava na cela 4 era a famosa Olga Benário, né? A esposa do Luiz Carlos Prestes, e a Olga estava grávida. Então, a Nise tomou cuidado, né, todos sabiam que ela era médica, de cuidar de todas, mas não só de todas, olha que interessante. Logo souberam na cela vizinha que havia uma médica, uma doutora, e ela, né, mesmo não podendo fazer visitas e consultas regulares, passava dicas, passava informações, trocava-se, né, informações. E entre as pessoas que estavam na cela contígua, estava o Graciliano Ramos, né? E Graciliano Ramos, inclusive, quando ele escreve Memórias do Cárcere, ele fala da doutora Nise, né, e das mulheres da cela 4, que eram vizinhas, né? Bom, a história da Olga, vocês sabem, né? Depois ela foi deportada para a Alemanha, né, nazista, e teve uma filha e que sobreviveu, né, ao horror, tudo, mas ela mesmo veio a falecer, né? Logo depois, ela viram que não tinha nada, realmente não era uma pessoa perigosa, né, o sistema, e soltaram ela. Mas ela ficou tão desgostosa com o regime do Getúlio Vargas que o marido dela, o Mário Magalhães, conseguiu, médico sanitarista, conseguiu uma transferência do Rio de Janeiro para o Amazonas, um lugar bem longe, e ela
pediu licença, né, para acompanhar ele. Então, até o final da Segunda Guerra, logo depois, 46, né? 46, né? Que Getúlio se suicida, eu não tenho certeza. Alguém me corrige aí, viu, Lúcio? Da anistia dela foi 44. 44, mas o Getúlio se suicidou quando? Aí, rapaz, Wagner, socorre a gente. 56. 46, exatamente. Não, 56, porque... 56 ele faleceu. Na década de 50. Ah, mas 46 parece que ele perdeu a eleição, ele saiu da política. Isso, né? Isso. Então, aí, neste momento, ela decide, então, voltar, porque ela não queria de jeito nenhum trabalhar mais com o governo dele, né? Porque achava que era um governo assim, extremamente cruel, né? E que populista, e que, de certa forma, tinha feito umas alianças espúrias, né, com o nazismo, né? Então, quando ela volta, ela é alocada no hospital, no Engenho de Dentro, né? Tipo um hospital federal chamado Pedro II, e começa a trabalhar lá como médica, psiquiatra, né? Mas desde cedo, assim, ela se mostra uma pessoa rebelde. Ela não aceita uns métodos de tratamento que ela julgava cruel, né, para os pacientes. Então, tem aquela famosa cena, inclusive eu recomendo para quem não conhece, um filme chamado Nise, só o nome dela, do Roberto Berliner. Esse filme é de 2016. É um filme muito bom, que é muito fiel. Pesquisa realmente bastante verídica, né? Chang, Então, tem aquela... Fala. Você me dá 1 minuto, me dá 30 segundos, nós vamos continuar com essa fase já da Nise, já no Hospital de Engenho de Dentro, mas daqui a 30 segundos, para o nosso comercial, nossa paradinha de 30 segundos. Dedé, vamos lá, Dedé, 30 segundos aí. Bem, estamos de volta com o nosso programa Wagner Salles Entrevista, entrevistando hoje Franklin Chang e o nosso querido companheiro Lúcio Massaferri Salles. Estamos falando da história da doutora Nise da Silveira. O Chang está nos contando já na fase que ela chega a atuar diretamente já no hospital que todo mundo conhece aqui no Rio de Janeiro. É o hospital, todo mundo conhece como Hospital de Engenho de Dentro. Não é isso, Nil, o Lúcio? Todo mundo conhece aqui sobre o Hospital do Engenho de Dentro. O nome oficial hoje é o Instituto Municipal Nise da Silveira, a saúde passou por um processo de municipalização, né, durante uma época que não é o assunto hoje. Mas vamos lá, vamos aí, já vem a história dela, da atuação dela. Chegada lá no Centro Psiquiátrico Pedro II, Hospital Pedro II, né? Isso. A chegada dela, e como então ela se recusava, né, de certa forma, a praticar, vamos dizer assim, tratamentos, né, violentos, né? Ela foi meio posta de lado, e aí tem aquela famosa história, né, que é clássica, em que o pessoal traz da Europa a última novidade da psiquiatria, né? É a máquina, né, que daria choques elétricos e faria a pessoa recuperar a razão, né? A loucura seria um estado alterado, né, em que a razão teria de alguma forma desconectado, né? E com aquela máquina milagrosa a razão voltaria, né? Essa era a ideia, né? Quer dizer, mal sabia que as pessoas ficavam pior ainda, né? Depois. É pior. Mas o diretor era um entusiasta desse tratamento, né? E aí ele pegou todos os médicos e foi passando vários pacientes, e cada médico, então, tinha que experimentar. Ir lá, poder ver o paciente, depois apertar o botão, né? Ver o efeito. Enfim, todos tinham que... É quase que uma comunhão. Todos tinham que comungar, né, com essa máquina. Quando chegou a vez dela, o diretor falou, então, é só fazer isso, só apertar. Ela falou, não aperto. Deu meia volta e foi embora da sala.
Foi um gesto radical de protesto, né? E a partir daí ela ficou marcada, que ela se diferenciou da grande maioria. Quase todos apertaram, né? Porque tinham que se submeter ao diretor. Aí, então, o diretor, para, entre aspas, puni-la, né? Deu para ela, assim, um trabalho que é um setor que nenhuma pessoa queria, nenhum médico queria, o setor de terapia ocupacional. Qual é a ideia do setor de terapia ocupacional? Então, as pessoas lá, os chamados loucos, né, os doentes mentais, eles, para ter alguma atividade, né, e não ficarem simplesmente parados, dormindo, arrumava-se, sim, algumas atividades, como varrer, limpar a latrina, entendeu? Limpar, né, a casa. É claro que era um serviço que quase que nós diríamos assim, né, pouco valorizado, mas era só isso que era a ideia que eles tinham de terapia ocupacional. Quando ela viu aquilo, ela disse para o diretor: olha, eu topo, mas você vai ter que me dar carta branca, porque eu não vou ficar tocando isso daqui. O diretor topou: não, então faz do seu jeito. Primeira coisa que ela começou a perceber é que aquelas pessoas elas precisavam realmente de uma atividade, mas não uma atividade assim mecânica e rotineira, né? Então existia uma pessoa que também trabalhava no hospital, que fazia estágio, um artista plástico chamado Almir Mavigné. Hoje o Almir mora em Hamburgo, na Alemanha. E o Almir, então, ela convidou o Almir para vir trabalhar com ela, porque ela queria fundar um ateliê de pintura. Aí o Almir concordou fazer uma experiência, e ela arrumou o material e tal, e começou assim a convidar uma ou outra pessoa que ela achava que tinha mais condições. Ela e o Almir ficavam garimpando assim, né, entre os pacientes, aqueles que eles achavam que tinham mais jeito, né? Bom, eu sei que a coisa começou rapidamente a vingar, muitos começaram a se interessar, porque acharam uma coisa diferente, né? E um dia veio um crítico de arte chamado Mário Pedrosa e ficou encantado. Falou: não, mas isso aqui é uma coisa especial, né? Você toparia, se eu arrumar uma exposição, você topa? Ela falou: topo, né? Porque não tem nada. O Mário Pedrosa arrumou uma exposição aqui em São Paulo, no MAN, aqui de São Paulo, chamado 7 Artistas do Engenho de Dentro. E foi assim um sucesso, entendeu? Porque ninguém nunca tinha visto obras, pinturas, né, de doentes mentais considerados graves, mas que tinham também qualidade, sensibilidade, tinham um gosto estético, né, de certa forma, meio estranho, mas era alguma coisa diferente. Bom, aí a coisa começou a crescer, né? Obviamente que, à medida em que a coisa começava a crescer lá dentro, começou a resistência a aparecer. Pessoas falavam que é um absurdo, né? Isso daqui não pode, isso aqui. Ela propôs a criação de um museu que fizesse parte ali, onde abrigasse todas as obras, né, para estudo e pesquisa científica. Mas isso aqui é um hospital não é museu. Aí começaram uma campanha para tentar derrubar, né, a ideia. Mas ela tinha já nessas alturas, né, também umas conexões. Por exemplo, o embaixador da França foi lá, aí começaram a vir umas pessoas assim de fora, né, começaram a dar entrevistas, enfim, não puderam derrubar o projeto, né? Não, porque ela fez, digamos assim, uma espécie de uma proteção, né, política, né, para o projeto. Então, esse projeto depois foi crescendo, porque junto com o ateliê de pintura ela começou também a inovar com outras atividades, por exemplo, trabalho com barro, né, com a argila,
começou a ter atividades, por exemplo, como dança, música, né? Futebol, esportes, quer dizer, ela realmente tinha uma capacidade assim criadora imensa, né? E um dos episódios mais tristes que ela diz que foi da vida dela foi o seguinte: ela percebeu que alguns doentes muito graves melhoravam na medida em que eles tinham contato com animais. Então, ela propôs, né, que trazer alguns animais abandonados de rua, gato, cachorro, passarinho, principalmente assim, animal mais caseiro, e que as pessoas adotassem e cuidassem do seu animal. Isso ela, enquanto isso, ela ia observando, né? Estudando a inter-relação, né? A interação e via como isso ajudava as pessoas a melhorar, né? O afeto, né? O que ela chama do afeto catalisador, né? Começava a emergir das pessoas para os animais e, a partir daí, era mais fácil fazer a ponte com os humanos, né? Pois bem, então ela, inclusive, chegou até a usar um termo que os animais eram coterapeutas. Coterapeutas. E aquilo causou uma revolta, né? Enfermeiros, médicos achavam aquilo uma loucura total, né? Como que agora bicho é igual a gente? Coterapeuta? O animal é também terapeuta? Mas é a ideia dela. Se o animal tem um efeito terapêutico, então ele é coterapeuta, ele participa do processo terapêutico. Bom, ela diz que a maior tristeza dela, uma das maiores tristezas da vida dela foi chegar lá um dia de manhã e ver quase todos os animais mortos. Porque durante a noite tinham jogado bolas de carne com chumbinho. Então os animais, né, comiam e, claro, morriam. E aí ela mais uma vez, né, ela disse, né, mais um episódio mostrando a maldade humana, né? Então, anos depois, na década de 80, foi feita uma trilogia chamada Imagens do Inconsciente. Inclusive, vocês acham que é uma edição que está do Moreira Salles, foi lançado em 2016, que foi do falecido Leon Hirschman. Fiz uma trilogia chamada Imagens do Inconsciente, onde são contados 3 casos, né, basicamente, lá do museu. Mas a quarta parte é uma entrevista com ela, sabe? Muito assim, já idosa e tal, mas é uma entrevista fantástica, porque ela fala o que ela realmente, né, a vida dela, né? Ela diz o seguinte, mais ou menos isso, não são as palavras exatas, porque eu não tenho aqui o texto. Toda época histórica necessita de correções. Então, as pessoas que são diferenciadas, que têm mais consciência, trabalham a favor da mudança, né, de certos valores daquela época. Aí ela completa: eu escolhi trabalhar os loucos e os animais. Quer dizer, a defesa, né, dos loucos e dos animais. Mas existem 10.000 maneiras diferentes de se resistir e de mudar a época histórica, né? Então, vocês vejam, eu acho que essa é uma posição política, né, muito ampla, né, e que eu acho que, assim, a gente, independente da ideologia, independentemente das suas convicções políticas, né, você, de certa forma, trabalhando para mudar, né, o que está de errado naquela época histórica, daquele coletivo, né, é possível fazer isso de muitas formas, né? Em qualquer área, na verdade, um tal homem é possível mudar, né? Então, basta que a gente tenha, né, uma atitude, né, coerente. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje, por exemplo, né, que nós vivemos a época extremo do capitalismo, né, o neoliberalismo, né, quer dizer, que é o capitalismo mais deturpado, mais extremo que existe. Mais selvagem, né? Mais selvagem, exatamente. Você vê, né? Então, é aquela história do cada um por si, né?
tá? Vamos, né? Cada um por si, tem que é o seu mérito, você tem que batalhar, tem que conseguir. Você pode ser o melhor, né? Você pode ser o melhor, né? Só que É o tal da meritocracia, né? meritocracia, exatamente. Isso. Mas só que é o seguinte, onde é que ficam... Quem defende os órfãos, quem defende, né, os velhos, quem defende os doentes mentais, né? Quem defende essa turma que não tem mais, né? Não é mais jovem, né? Né? Então, isso o sistema não responde. Não responde porque não faz parte. Se você não é mais produtivo, você não interessa mais. Então, é descartável. Né? Então, veja, qualquer trabalho que se faça em prol dessas minorias, né? Aí eu incluo também indígenas, incluo, né? Todos os movimentos de minorias, né? Você está trabalhando para corrigir, né, uma distorção, né, do sistema, uma distorção da nossa época histórica. Entenderam? Então, qualquer pessoa que, né, de repente, tem um gesto de solidariedade para um vizinho, para uma pessoa que passa necessidade da enchente, tem fome, ou que vai ajudar, de repente, o movimento indígena, etc., etc., ele está tendo uma atitude política, né? Está tendo uma atitude de resistência, uma atitude contra o sistema vigente. Entenderam? Então, é isso que eu penso, assim, resumidamente, o que a Nise pensava do que é, né, a política e qual é a melhor atitude que a gente deve ter, né? Uma atitude de consciência e de resistência, né, a valores que não são valores realmente de humanos, de solidariedade, de igualdade, né? Eu não sei, Lúcio, você quer complementar? Gente, dá licença, mais um instante. Temos mais 30 segundos na nossa parada agora. Aí passa para o Lúcio a bola, viu? Que eu já falei muito. Ele passou para mim, eu vou passar para ele. É isso mesmo. É porque aqui a gente está divulgando, né? A gente está trocando uma bolinha, né? TV. A gente se comporta como uma TV. Mas aí, Lúcio. Então, vou pegar a bola levantada pelo Shang e depois a gente vai circulando também. Tá? Tava pensando aqui, escutando, é muito, muito importante estar ouvindo hoje, né, o Shang fazendo essa rememoração numa linha do tempo, né, do que ele aprendeu, né? Não aprendeu, mas aprendeu do convívio com a obra da Nise, com a Nise, que eu fiquei aqui recordando de algumas coisas sobre o que eu, por minha vez, também peguei nesse convívio com a obra dela, que tem 2 tempos, né? Como eu disse no início hoje, que eu passei a palavra para o Shang por causa disso também, e porque hoje é a primeira vez que o Shang está vindo também, né, como convidado aqui, porque no ano de 94, né, voltando agora ao início, no ano de 94, quando é o meu primeiro contato com ela diretamente em trabalho, Shang era supervisor, se eu não me engano, né, Shang? Você era o supervisor e a Nise era diretora. 95 eu dei aquele curso, né? É isso, foi o curso, exatamente. Então, o curso foi em 94, 95. E a Nise era diretora, né, da casa. Depois teve o Pedro também, o Pedro Pellegrino. O Pedro foi presidente, se não me engano. Né? Foi um ano. Querida também, filho de um grande amigo da Nise, que era o Hélio Pellegrino. Enfim, voltando. São 2 tempos que eu queria contribuir essa bola levantada aí, que é o seguinte. Nesse momento, 94, né, eu entro em contato com o trabalho da Casa das Palmeiras, que é, para quem não conhece, muito resumidamente, né, lembra um Hospital Dia, mas é totalmente diferente de tudo, né? Um local, uma casa com portas abertas, onde as pessoas são acolhidas, né, dentro de vários espaços, como se fossem ateliês de expressões artísticas das mais variadas, acompanhados por uma equipe multidisciplinar, não só profissionais de saúde, digamos assim, psicólogo, médico e tal, mas filósofos, artistas, pessoal da dança, tudo que você pode imaginar, pessoas engajadas ali. E essas pessoas com sofrimento psíquico, né,
com suas desarmonias, suas dores e sofrimentos, elas ficavam um determinado tempo ali, porque Nise acreditava que essa desorganização, digamos assim, que as pessoas estavam passando, ou momentaneamente, ou era o jeito de elas existirem, tinham muito mais chance de serem modificadas. Aí eu vou usar esse conceito que o Chang usou para traçar na linha do tempo a mudança histórica, então as pessoas mudarem a posição delas em relação ao entorno, com o acolhimento do modo como elas estavam sofrendo. E a expressão artística, a arte, ela possibilitava isso. Então esse meu contato ali, aquilo me impactou muito. Nos 3 anos que eu fiquei diretamente, depois eu voltei para Casa das Palmeiras, mas é uma outra etapa que hoje a gente não vai dar tempo, nem quero falar disso hoje. Foi já no ano de 2006, num momento não tão bom, né? Voltando, só que do trabalho da Nise, da pessoa da Nise, da obra da Nise, eu já tinha um conhecimento anterior. Então esse impacto que eu estou compartilhando, em 94, onde o Chang estava presente, onde a Nise estava presente, onde esse trabalho é totalmente inovador, usando a arte, expressões artísticas, afeto, né, catalisador, acolhimento, escuta, respeito, uma proposta de se trabalhar diariamente com paciência pela liberdade genuína da pessoa poder existir no espaço. O que mais é política, o que mais é político do que resgatar ou construir o direito da pessoa existir do modo como ela sente o mundo, né? Que era a maior parte daquelas pessoas, muitas delas internadas durante anos, décadas, sofrendo horrores nas prisões, que eram os hospícios, principalmente até uma determinada época, né? Só que no ano de 87, é aí que entra uma contribuição que eu queria dar, o contato, como eu disse, da familiar, já conhecia a obra de Nise, de falar em casa, né? Uma família com médicos e tal, o pessoal que é ligado à arte também, de um trabalho inovador dela. Eu fui fazer uma pesquisa lá no Hospital do Engenho de Dentro, no antigo Pedro II, né? Na cadeira de psicopatologia para a faculdade, né? E voltando agora do ano 94, foi ali que eu tomei um primeiro susto e mudou a minha carreira. Eu já tive oportunidade há muito tempo de contar isso para o Chang, não sei se ele hoje, eu estou lembrando agora, porque foi muito tempo que eu bati um papo contando isso. Naquele momento ali, que eu estava no 2º ano da faculdade, porque vocês sabem, a carreira da psicologia tem muita aquela coisa assim de você ficar voltada para consultório, né? Sim. Isso é muito forte na psicologia. Não vou nem entrar na seara da medicina, porque assim, como eu não sou médico, mas na psicologia isso é muito forte. A clínica, o consultório e tal. E quando eu chego lá, né, Nise, olha, coincidência, né? Nise já tinha sofrido um acidente, se eu não me engano, da fratura, né, no ano anterior, que já limitou ela presencialmente. Eu vi aqueles ateliês, eu vi cavalete de pintura, eu comecei a ser apresentado fisicamente a um tipo de trabalho que eu escutava mais ou menos falar, mas eu nunca tinha visto, que eu estava entrando num hospício, né, 1987, na minha cabeça, um jovem estudante de psicologia. Quando eu entro em pintura, música, aí eu comecei a ouvir relatos do pessoal lá de dentro, como é que era o trabalho que Nise já estava desenvolvendo ali há 44, foi a anistia dela, 87, 43 anos, muito tempo. 43 anos de trabalho dentro de uma instituição é tempo para chuchu, né? É muito tempo. Então, eu gostaria de marcar isso, porque no momento que eu estou dizendo isso, eu estou falando não só do quanto que afetou a minha posição profissional na área de saúde, como política, porque a partir dali, depois convivendo e trabalhando na Casa das Palmeiras, se fortaleceu o caminho que eu iria escolher, que foi o caminho de ser um militante da luta antimanicomial, foi o caminho de trabalhar com a desinstitucionalização, que foi o que eu trilhei na Juliano Moreira e no Instituto Municipal Nise da Silveira, que mandou o último interno para casa, né, há pouquíssimo tempo, foi inaugurado o Memorial da Loucura, né, muito em função disso. A marca veio daí. A marca veio do que o Chang pontuou, contando, em resumo, né, ele fez mais um ótimo resumo, a obra, o trabalho de Nise, essa marca que era uma marca de uma experiência política, sim, libertadora. Inclusive, lembrando aqui,
tem um trecho de um livro muito bom, eu gosto muito daquele livro do Bernardo Horta, é Arqueóloga dos Mares, se eu não me engano, Nise é Arqueóloga dos Mares, eu tenho ele aqui. Tem um trecho que a Nise, ela faz uma comparação que eu acho que é o retrato fiel de como que ela via o trabalho dela, né? Como que ela via o outro e como que ela via a política. Porque, lembrando, ela foi presa, né, naquela época, o primeiro Getúlio, integralismo, a acusação era de que ela era comunista e tal, mas veja só, isso eu vou falar por minha própria conta e risco, tá? Wagner, Chang e quem estiver nos ouvindo. Na minha cabeça, a postura dela é muito provável, sendo a personalidade da Nise, como nós conhecemos por relatos, biografia, testemunhos, um deles a gente ouviu agora, aquela postura dela. Era a única mulher dentro de uma turma de 150 e poucos médicos. Era uma mulher muito determinada, era uma mulher que não baixava a cabeça, como o pai dela, parece que era criança, dizia, né? Você nunca baixa a cabeça, nesse sentido ruim de abaixar a cabeça para obedecer, seja firme nas suas posições e tal. Eu acho que essa posição dela, com o que ela dizia, que a dor da perda de uma pessoa amada, de um ente querido, a dor de ficar preso injustamente, de você ter a sua liberdade tolhida, né? De sofrer torturas físicas ou psicológicas, violências, isso precisa ser acolhido. Isso une as pessoas. A dor une as pessoas. Mas une no sentido, a gente estava falando agora, a gente chama de minorias, né? Mas o Brasil, na verdade, são maiorias, né? O povo indígena, negro, quando a gente fala, eu vou expandir um pouco, causa LGBT, o combate à homofobia, a violência contra a mulher, nós estamos falando de minoria de pessoas, nós estamos falando de uma maioria de pessoas, né? Mas talvez seja de uma representação simbólica que forças opressoras, e que Nise combateu e conheceu muito bem dentro dos hospícios, forças dominadoras, forças colonizadoras, forças que agrilhoam a vida das pessoas, né, que acorrentam, né? Quantas e quantas pessoas não viviam em porões lá? Não é fácil o dia a dia, né? Chang sabe muito bem disso. O dia a dia num ambulatório psiquiátrico, numa clínica psiquiátrica, qualquer espaço que você vai oferecer um tratamento e acolhimento da desarmonia psíquica, não é fácil, né? Os escafandristas da psique, né, Chang? Nós precisamos saber mergulhar, Nise usava essa expressão, né? Mergulhar nessas profundezas da alma e poder retornar, porque se a gente não souber retornar, como é que vai ficar a situação? Todo mundo ali vai ficar afogado e tal. Então não é fácil. A lida diária de forças opressoras com isso, esse que eu acho que foi o problema que eu estou associando aqui, a prisão de Nise e as dificuldades que ela enfrentou. O Chang lembrou aqui bem a questão com a arte também. Ela enfrentou dificuldade com críticos de arte, né? Louco não pode fazer arte. Você vê que aparece por todos os cantos, por todos os poros, né? É o eletrochoque e a negação da possibilidade de uma estética libertadora. E aí, gente, eu estou pedindo emprestada a expressão do Augusto Boal, que o Teatro do Oprimido passou na Casa das Palmeiras durante um período, né? Inclusive, eu convivi lá, o Gel Brito, o Boal, na época, estava vivo. Essa estética libertadora dos sentidos e do acolhimento do outro. Eu acho que essa foi uma grande marca do trabalho da Nise, do jeito dela, com a personalidade dela, com o gênio dela. Era uma mulher nordestina muito firme, né? Que tinha toda uma formação que ela manteve durante a vida, mas que o trabalho dela, na minha opinião, trazia a marca da doçura. Mesmo que ela não fosse exatamente uma pessoa doce, que ela não era uma pessoa... Ela era braba, muitas vezes, né? Mas o trabalho dela trazia a marca da doçura. O trabalho dela trazia a marca do afeto genuíno, acolhedor, do respeito ao direito da existência do outro. Isso foi, assim, é uma marca que atravessa toda a obra dela, né, com tudo que ela construiu, nos espaços que ela levantou, Museu de Imagens do Inconsciente, Casa das Palmeiras, não é, Chang? Não sei, estou falando aqui como se fosse pelo outro, mas... Lúcio,
Agora tem um detalhe aqui. Vamos avançar aqui para uma coisa que eu ouvi você numa entrevista com o 247, você falando dessa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, vinculada ao Ministério da Saúde. Né? Comissão de Tecnologias? Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. É sobre a volta do eletrochoque, vamos dizer o nome popularmente, os autistas. Do eletrochoque, a consulta popular sobre o eletrochoque. Nós estamos falando de tudo isso. Lembrei. Né? A Nise, que era uma pessoa absolutamente contra esse tipo de terapia, né? E agora já vem a discussão aí sobre, vamos dizer, a volta do eletrochoque para determinada... Né? Você que conhece bem da área, é um absurdo, né? Isso, né? Vou dar uma pontuada nisso, depois eu vou passar a bola para o Xang de novo aqui para a gente fazer o circulado. Bem rápido, Xang. Eu lembrei. Bem rápido, porque a gente está com pouco tempo. Não, mas é bem rápido pontuar para o Xang também fazer as colocações, seguindo o que a gente está aqui. Foi com o Joaquim de Carvalho, né? Há uns 2, 3 dias, a gente bateu um papo sobre isso. Justamente. Joaquim trouxe essa questão. Inclusive, eu não me aprofundei tanto ainda, mas eu recebi essa notícia, mas eu já de cara me espantei por 2 motivos. Eu te mandei, inclusive, a pesquisa sobre isso. O que me espantou, para ficar bem claro hoje, que a gente vai estender esse debate ainda muitas vezes ainda, foi o seguinte: eu não sou um especialista em tratamento de autismo, que fique claro isso, mas não é necessário um psi ser especialista em tratamento de autismo para achar bizarro, estranho, horroroso, né? Essa proposta de fazer consulta pública. Gente, isso é uma matéria, primeiro, é uma matéria para especialistas. Isso não é um você decide. Tipo, Big Brother, né? Vamos votar. Quem acha que deve, levanta a mão. Não é assim que funciona. Segundo ponto, esses especialistas é que têm que dar o seu parecer a respeito dessa proposta aí. E agora vai entrar a última etapa antes de eu passar para o Xang. O que eu conheço da problemática do SCT, né, o nome técnico de eletrochoque, em relação à Nise, que fique claro, e me perguntaram isso uma vez, eu falei online com o Joaquim, há casos na história da psiquiatria, de casos gravíssimos, de catatonia, né, os casos que são relatados, a pessoa estava morrendo, ela não come, ela não se mexe, ela tem atenção, em que microaplicações de SCT em 1 ou 2 dias, e feitos com todo cuidado, ajudaram uma ou outra pessoa. Isso é possível. Eu não vou dizer que é impossível. E creio que nisso também não achasse. O problema é que não era isso que acontecia aqui nos hospícios. O eletrochoque, ele era cala-boca, ele era dado como remédio, era dado como terapia, e aí você desvirtua qualquer possibilidade de uma ação ser uma ação salvadora médica. Você sabe que a ação médica é para salvar a pessoa. Às vezes, você, né, traqueostomia, você tem que improvisar. Eu soube de casos, garrafa de Coca-Cola dentro de um avião, furar com caneta para salvar a pessoa. Não deve ser uma cena muito bonita. Mas você fazer... Eu estou fazendo uma analogia aqui um pouco grosseira, mas para deixar bem claro que a posição de Nise em relação ao eletrochoque era de uma prática opressora muito comum e muito aliada com a tortura, né? Xang, pega essa bola, trabalha isso aí. Foi bom, Lúcio, você ter falado disso, porque a minha opinião sobre, né, ela chamava que os medicamentos eram uma camisa de força química, né? Se a gente pensar no eletrochoque, né, é também uma máquina repressora, né? Então, o que ela faz, né? Ela inibe, né, o comportamento espontâneo, instintivo, né, do ser humano. Ela acreditava muito no potencial criativo, nas forças autocurativas que cada um de nós temos, entendeu? E que se forem dadas as condições, a pessoa mesmo pode, ao longo de algum tempo, ela ir se encontrando, né? Porque existe, vamos dizer assim, essas forças autocurativas. E é isso que ela apostava. Ela não apostava nas forças repressoras, né? Então, resumindo, ela acreditava, digamos assim, no lado melhor do ser humano, né? Um lado criativo,
um lado livre. Ela via também a liberdade também como alguma coisa que é inerente do ser humano. E aí eu quero lembrar a vocês o seguinte, que eu li uns relatos de uns povos indígenas aí, que eles... a tribo está junta. Se alguém está... O cacique, de repente, começou a extrapolar, autoritário e não sei o quê, começa... Neguinho pega a sua trouxinha, pega a sua família e vai embora, e ninguém fala nada. E se for 1, 2, 3, de repente, tem relatos de tribos indígenas em que o cacique ficou sozinho. Todos abandonaram ele. Por causa do quê? O excesso de autoritarismo, entender, uma falta de comunicação, né? Então, é por aí que a gente vê como o ser humano ele necessita de liberdade. A liberdade de escolha, né? Porque, no fundo, ele sabe, né, o que é melhor. Ele sabe quem é o líder. Quando, né, eu, que realmente... quando eu preciso... Tá, olha, Fala, meu querido. Tem alguém falando? Não, é que está vazando ali Está vazando, né? Então era isso, né, que eu queria só pontuar, né? Entendeu? A questão das forças autocurativas do ser humano, né? A liberdade é uma dessas forças. Posso fazer só uma observação? Uma observação Sim. Que você falou agora, você me lembrou. Eu creio que a Nise, evidentemente que isso era do pensamento dela, mas ela pegava muito também do Spinoza essa ideia. Sim. Que ela gostava muito. O Spinoza, ele era um filósofo, foi um filósofo, que ele não acreditava nessa potência autodestrutiva, né, que o humano, quando ele estava, digamos assim, deprimido, para dentro, se destruindo, sofrendo, né, definhando, é que algo afetou. Na relação, os corpos e as mentes eram afetadas com o outro. Então, o que o ser humano tinha, que o Shank falou agora, eu estava aqui pensando, eu fiz essa analogia, que o humano tinha a potência criativa e libertadora dentro de si se fosse estimulada. Ao invés do estímulo do choque, né, como remédio, que eu também, isso para mim é bizarro, o estímulo do acolhimento, o estímulo da escuta, o estímulo afetivo, o estímulo da arte, da possibilidade da criação, os ateliês todos, né, processos criativos que formaram aquela... A gente tem uma memória disso, né, aquele acervo do mundo das imagens, né, quadros, obras de arte. Você se lembra, Xang, a obra do José Bastos? Sim. Que era o Wagner, quem estiver nos ouvindo, era uma escultura belíssima em gesso de uma figura humana rompendo grades para fora, né? Uma representação magnífica, belíssima, em gesso da liberdade. Ou seja, saindo como se estivesse saindo de uma cadeia. Lindo, e ficava na Casa das Palmeiras, eu me lembro, era uma escultura grande em gesso de um paciente que era muito querido pela Nise, né? Muito antigo, na época, 94, ele já era um senhor, já. Era só isso que eu tinha para eu lembrando essas coisas. Eu conheci de perto o Hospital do Engenho de Dentro, conheci de perto também, ainda muito garoto, o hospital lá lá em Jacarepaguá, né? Lá para Juliano Moreira? Juliano Moreira. Eu trabalhei lá também. E conheci também o manicômio judiciário Heitor Carrilho, na Frei Caneca. Eu não sei se ainda funciona. Mas, ô Wagner, você sabia que o manicômio judiciário, Xang, era na Juliano Moreira, no passado? Era na Juliano. Era terrível, disse. Rapaz, era terrível. Eu apanhava o ônibus, tinha um ônibus que atravessava a colônia, ia lá para o último pavilhão, você via coisas terríveis, né? Pacientes nus, maltratados, abandonados naquele espaço imenso, né? Não sei se você chegou a ver esse tipo de coisa lá na Juliano Moreira. Quando eu peguei lá, isso já tinha melhorado e mudado bastante. Já estava a equipe de pessoal da saúde mental engajado com luta antimanicomial, desinstitucionalização, então já tinha mudado. Mas esse cenário até 80 e pouco, isso era... Mas eu conheci na década de 60. Você imagina,
67, 66, 67, era terrível, terrível. E conheci também o Hospital de Engenho de Dentro nessa época também. Sim. Então, eu era garoto, né? Eu ia Você lá... deve ter conhecido a Nise, Wagner. É possível. Eu conheci. É provável. Uma senhora baixinha. Bem provável. Porque porque meu pai esteve internado lá. Lá no Engenho de Dentro, Wagner? Nos três. Nossa. E a última fase foi no Heitor Carrilho, na Frei Caneca. Puxa vida. É isso. Então, eu conheci garoto, que 67, 68 eu sou de 56. 10 anos de idade, para 11 anos, né? 10 para 12 anos, né? Então, eu frequentei aquele... Então, você lembra, a gente lembra, eu lembro assim, eu conheci o Febrônio, cara. Você lembra do Febrônio? O Febrônio teve um serial killer da Juliano Moreira. Serial killer. Essa história. Eu conheci o Febrônio na Frei Caneca. Mas você conheceu ele? Estive com ele, passei por ele. Ele tinha uma história, ele era tatuador, não tem? Tatuador, isso. É um serial killer, né? Serial killer. Eu estive olhando, inclusive, hoje sobre uma pesquisa sobre ele, né? Morreu praticamente dentro do hospital. Porque Heitor Carrilho. Ele não tinha para onde sair, para ver, não tinha família, não tinha ninguém. Ele ficava na Juliano Moreira, né? Na Juliano Moreira, mas depois ele foi lá para o Heitor Carrilho também. Ele teve no Heitor Carrilho. Sim, porque mudou o manicômio judiciário, como eu falei. Ele saiu da Juliano Moreira, eu visitei o local que era um negócio impressionante. Imagina um espaço, sei lá, vou chutar aqui, tá, gente? Sei lá, de 120 metros quadrados, mas para amontoar 500 pessoas. Era isso. Quando me falaram assim, que era ali que funcionava, eu falei, mas não é possível. Ficava todo mundo ali dentro, amontoado, jogado, e era um manicômio. Entendeu? Bem, gente, lamentavelmente o nosso tempo acabou. Poxa. Que pena. Porque é bom dura pouco, né, Wagner? É pouco, porque é um assunto muito importante, muito interessante, e que a gente está vivendo hoje. Tem um louco na presidência. Vários. Tem vários. Não, vários. Tem o Louco Mó e várias pessoas seguindo. Foram despertados, né, pela loucura. Foram despertados. Mas a gente volta a esse papo, a gente vai voltar a esse papo, Xang, porque a gente precisa esclarecer a população sobre essas coisas, porque tem gente que realmente acredita nesse louco, né? E é um risco muito grande para a sociedade. Acredita e defende, né? E defende. Então, gente, muito obrigado pela participação. E na semana que vem estaremos aqui mais uma vez, toda sexta-feira, às 6h, com alguns querem dizer 6h, por causa do verão, com mais um programa Wagner Salles Entrevista. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos e até a próxima. Tchau, até a próxima.